caríssimo irmão no ministério ordenado, diácono Marcos, estimado seminarista Mateus. Mateus está em que ano da teologia? Já está na teologia? Segundo ano. Muito bem, está mais perto do que longe, né? Que coisa boa. Seguindo aí a sua preparação para o sacerdócio. A pessoa do qual quero saudar a todos os que aqui se encontram, e especialmente os que nos acompanham também em suas casas. Nós estamos observando que geralmente nas festas, né, dos padroeiros ou algo equivalente, como esse tríduo que nós estamos celebrando, está sendo proposto para nós o tema ou algum tema que está relacionado ao ano vocacional. Esse ano a Igreja no Brasil está refletindo sobre a vocação como chamado de Deus para a nossa vida. E nós temos como tema para este tríduo Maria como rainha e modelo de todas as vocações. Mas antes da gente vê-la como modelo, nós precisamos entender que todos nós que viemos a este mundo temos uma vocação. Uma vocação na igreja, uma vocação na sociedade. E saber que toda vocação não é para nós mesmos. Somos vocacionados para os outros. Por exemplo, você não se forma professor para ficar dentro de casa com uma lousa ensinando para si mesmo. Não. Você faz uma faculdade, faz uma graduação para se tornar mestre, para passar o conhecimento para os outros. Nenhuma vocação é para si. Temos aqui médicos, né? Não se forma em medicina para se tratar a si mesmo. Até porque quando o médico fica doente, ele precisa de outro. E Johnson diga, né? Mas, na medicina, nós iremos cuidar dos outros. Isso significa dizer, e assim acontece com todas as vocações ou ocupações que a gente exerce na sociedade. Na igreja não cantamos para nós mesmos, mas para que ajudemos aos outros a rezarem, a celebrar melhor a liturgia. De modo que o contrário disso, o contrário da vocação que é para os outros, é egoísmo. E toda pessoa que é egoísta, ela é doente, porque o egoísmo é a raiz de todas as doenças, de todas as enfermidades emocionais, espirituais, porque o egoísmo nos fecha. Ele faz com que a gente não se abra para viver o chamado que Deus fez para nós, que é um chamado para os outros. Toda pessoa que é disponível, toda pessoa que tem um coração livre, toda pessoa que quer ajudar o outro de alguma forma, ela é uma pessoa feliz. Por isso que, quando a gente olha para Nossa Senhora, a gente percebe que ela foi uma mulher livre. Livre por quê? Primeiro, porque ela escutou o chamado de Deus. Você, por exemplo, antes de assumir uma tarefa, uma missão, você tem que escutar o seu coração. Ninguém vai ser padre, por exemplo, porque eu achei bonito, eu me simpatizei, então eu fui. Não, tem que escutar algo profundo dentro do coração. Será que é isso mesmo? E aí vai confrontando a vocação, vai colocando tudo numa balança, saber para onde pesa. Será que esse é o caminho? E aí a gente vai vendo realmente na profundeza do coração para onde Deus está nos chamando, para onde a vida está nos levando. Porque às vezes a gente pode assumir uma determinada vocação, uma determinada missão, e não ser isso que Deus quer para nós. Aí seremos infelizes.
né? E a gente nota quando uma pessoa é infeliz naquilo que ela realiza na igreja, pelo modo, pelas atitudes, pelo modo dela ser. Geralmente não é uma pessoa feliz. Às vezes a gente percebe até nas palavras, não tem convicção, não tem sabor, não tem profundidade. Muitas vezes ela exerce uma vocação na igreja pelo fato somente de exercer, porque foi alguma coisa que foi imposta para ela. Mas a gente percebe que não tem profundidade, né? A pessoa não é feliz. E no dia a dia, fora da igreja também, a gente precisa demonstrar para os outros que a gente é feliz naquilo que a gente realiza. Repito, seja como professor, seja como médico, seja como enfermeiro, seja como dono, dona de casa, naquilo que a gente faz, precisamos ser felizes, né? Porque a vocação é para os outros, mas na medida em que eu também tenho algo de bom para dar. Então, se eu não me realizo naquilo que eu faço, se eu não sou feliz naquilo que eu faço, o que é que eu vou passar de bom para o outro? Não é? Santo Agostinho diz uma coisa bem interessante: a gente só pode dar aquilo que a gente possui. Então, se eu tenho tristeza, eu vou espalhar a tristeza no ambiente onde estou. Se eu sou uma pessoa arrogante, prepotente, eu posso até ter uma capa, uma máscara, mas as pessoas logo conhecem o que tem dentro da gente. Então, se eu só passo tristeza, então, infelizmente, vou contagiar aquele ambiente com a tristeza. Se eu tenho pessimismo diante da vida, a mesma coisa. Mas se eu tenho alegria, se eu tenho disponibilidade, se eu tenho brilho, não é esse brilho que o mundo apresenta, dos holofotes, das máscaras, dos Instagrams, não é esse brilho, mas é o brilho que Deus coloca em nós. Quando estamos no lugar certo, então a gente também vai iluminar aquilo que está ao nosso redor. Porque as pessoas vão se sentir contagiadas, porque sabe que aquilo que está em nós não é somente um esforço humano meu, porque eu quero, porque me deram, é minha missão, é minha vocação, tenho que viver. Não. As pessoas vão perceber que o que está dentro de nós vem de Deus realmente. Então hoje, a gente olhando para Nossa Senhora, a gente vai pedir essa graça a ela. Dá-me a graça de ser como tu, Maria. Dá-me a graça de viver a minha vocação, o meu chamado na igreja, naquilo que eu faço, como o ministério de música, como o ministério da Eucaristia, de leitores, na coordenação da pastoral que eu assumo, quando estou transmitindo uma missa, colaborando na pastoral da comunicação, no simples acolher o outro que chega para celebrar comigo. Dai-me a graça da liberdade interior, de fazer aquilo realmente com motivação, com alegria, não como um cargo, não como uma função, mas como uma vocação. Toda vocação, ela torna a pessoa livre. Se não for livre, não é chamado de Deus. Se não se sentir feliz, alguma coisa está acontecendo que faz com que você não viva realmente com alegria e com honestidade o seu chamado. Porque senão, o que vai acontecer? Aí a gente volta aqui à primeira leitura. Muito bonita. É um chamado de atenção para as pessoas de igreja. E especialmente para aqueles que servem ao altar. E aqui me incluo como padre, os diáconos, os bispos, todos aqueles que têm uma função mais próxima ao altar. Do profeta Joel, quando ele pede para nós, ministros, sobretudo os ministros ordenados, que aqui ele chama ministros de Deus, a humildade
naquilo que fazem. Humildade. Né? Hoje eu venho refletindo já há alguns dias. A gente está vivendo num mundo, né, onde a gente começa a olhar para as pessoas, os gurus, os mestres. E a gente esquece e perde de vista a referência. Quem é a nossa referência? Jesus Cristo. O nosso olhar deve se dirigir para Ele. Mas a gente hoje está vivendo um tempo em que a gente começa a escutar as vozes das pessoas. Mas é o que fulano diz, porque fulano é santo. Aí aquele fulano que para mim hoje é santo, amanhã vai me decepcionar, porque ele é ser humano. Então nunca olhemos somente para as pessoas. Nós devemos olhar sim, mas saber que são seres humanos, que eu não sou o centro da evangelização. Isso é um perigo muito grande. A gente está vivendo num tempo onde parece que a minha palavra é a última. A gente está vivendo num tempo onde parece que só quem sabe da doutrina de tudo da igreja do evangelho sou eu. Não é mais o Cristo o centro, sou eu, é o que eu digo. O que eu digo é o que tem peso para a vida da igreja, para a comunidade. Isso não é viver a vocação com humildade. Por isso que hoje o profeta Joel, ele diz, quando vocês se aproximarem do altar, do templo, ele diz assim, ponde as vestes, chorai, sacerdotes do Senhor, gemei, ministros do altar, entrai no templo, deitai-vos em sacos, vocês que são ministros de Deus. Sabe por quê? Porque a casa de vosso Deus está vazia, de oblações e libações. Portanto, prescrevei o jejum sagrado, convoquem as assembleias, congregai os anciãos, os sacerdotes, né, que eram conhecidos como anciãos, e clamai ao Senhor. É um chamado que Deus nos faz a todos nós, como comunidade, a estarmos na igreja não para sermos servidos, mas para servir a Deus, para louvá-lo. Por isso que na Eucaristia, e isso é catequese da igreja, quem preside verdadeiramente, quem faz a liturgia acontecer, é o próprio Jesus. É Ele. E tanto nós padres, como os diáconos, como os ministros que servem ao altar nos outros ministérios, nós devemos ter consciência disso, de que o centro da liturgia não sou eu, assim como também o centro da igreja não, mas é o próprio Jesus. Então, humildade, nada de arrogância, nada de prepotência, nada de achar que eu sou a última cocada do saco, né? Não é assim, do pacote, né? Não, é o Cristo. Somos meros instrumentos para anunciar uma palavra que não é nossa, uma palavra que é de Deus, uma palavra que é da igreja, uma palavra que não é eu que faço, não somos nós que fazemos, ela já existe. Apenas durante o tempo em que Deus nos dá de estarmos servindo a nossa igreja, a comunidade, nós nos colocamos à disposição, como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua palavra, não segundo as minhas ideias, não segundo o que eu acho, mas segundo o teu querer. E é o próprio Espírito Santo que vai nos conduzindo pelos caminhos da vida da igreja. Porque quando a gente começa a se colocar num pedestal e achar que nós somos o centro, aí nós vamos olhar para Jesus como sendo um demônio, não como sendo o Senhor. Os judeus aqui estavam tão cheios de si mesmos, eles achavam doutores na doutrina, que eles não reconheceram em Jesus a presença de Deus. Jesus hoje vai ser chamado de diabo.
Vocês ouviram isso no Evangelho, né? Beelzebul, para a literatura religiosa judaica, na hierarquia dos demônios, ele é considerado o príncipe de todos. Beelzebul é considerado o príncipe dos demônios pelos judeus. E Jesus vai ser comparado, não é nem a um demônio, é ao príncipe dos demônios. Sabe por que isso acontece? Porque não se tem a humildade de reconhecer nele o Filho de Deus. Quando não se tem a humildade de reconhecer em Jesus o centro da igreja. Quando não se tem a humildade de saber que não é Ele que deve nos servir. Porque tem pessoas que tratam Jesus assim. Eu me acho acima de Jesus. Então Ele tem que estar aos meus pés e não eu aos pés dEle. Ele tem que me servir. Ele tem que fazer aquilo que eu quero. Nós invertemos as coisas. E por isso a gente não é feliz. Porque sem humildade para reconhecer que é Ele que deve nos conduzir, que é Ele que deve, como nós dizemos, ditar as normas, para que a minha vocação ela seja realmente uma vocação frutífera, eu não vou dar passos. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Esses dias, como vocês sabem, eu vivi esse drama. Ainda estou tentando voltar a andar ainda, com muita dificuldade. Estou andando um pouquinho mais. Mas nessas experiências que eu tive durante esse período todo, de 6 meses, eu praticamente não estava celebrando nas igrejas, mas eu estava, mesmo de cadeira de roda, às vezes deitado na cama, eu continuei atendendo confissões. E atender confissões é um verdadeiro ver milagres. Talvez não na nossa vida, mas na vida do outro. Toda vez que eu atendo confissões, eu vejo milagres na vida das pessoas. Primeiro porque já é um milagre, né? Quando você chega na confissão, você chega impuro, você chega... Quem está num pecado mortal está nas mãos do demônio. E na medida em que você busca a confissão, você se purifica daquele mal. Você sai das garras de Satanás e agora se joga nos braços de Deus em sua infinita misericórdia. É isso que a confissão faz conosco. E um dia eu estava ainda muito debilitado e chegou uma jovem lá em casa para atender, para buscar a confissão, e eu estava muito assim, estava muito triste. Muitos dias já sem celebrar, celebrava lá em casa mesmo, mas não é como você está na igreja celebrando. E eu disse, não vou atender, não estou com vontade. Mas depois, a minha irmã chegou lá no quarto onde eu estava e disse, Marcos, ela disse que é bem rapidinho, ela não vai demorar muito. Eu disse, tudo bem, diga a ela que eu não estou muito bem para atender, mas se for rápido eu atendo. E ela entrou. Aí ela fez a confissão dela, né, que ela tem o sigilo. Mas uma coisa interessante que ela colocou para mim no final. Ela agradeceu e disse assim, Padre, muito obrigado pelo Senhor ter me escutado, eu estava precisando. Aí ela disse, eu agradeço a Deus pelo Senhor estar doente. Vocês vão entender por quê. E logo assim eu fiquei meio espantado, né? Porque ela disse com todas as palavras, bendito seja Deus pela sua doença. Porque já faz muito tempo, fazia muito tempo, Padre, que eu não me confessava. Eu estava longe de Deus. E porventura me disseram aqui próximo que tinha um padre doente, que estava em casa, mas que estava atendendo o povo. E eu vim aqui. Por isso que eu disse ao Senhor, Padre, que bom que o Senhor ficou doente. Porque a sua doença
está fazendo com que eu me volte para Deus e a partir de hoje, com esta confissão, eu quero viver uma vida nova. Irmãos e irmãs, todos nós passamos por dificuldades na nossa missão, na nossa vocação. Sempre quando alguém vem conversar comigo e diz assim: Padre, eu passei por momentos tão difíceis no meu serviço na igreja. Padre, eu pensei em desistir. Porque o Senhor sabe como é vida de comunidade, né? É difícil. Ninguém pensa igual, todos nós somos diferentes. E eu pensei em abandonar tudo. Eu simplesmente dou um sorriso e pergunto: mas você sobreviveu, não foi? Você sobreviveu. E sabe por que você sobreviveu? Porque apesar dos seus pecados, apesar das suas fragilidades, apesar das suas dúvidas, Deus te carregou nos braços. E você aceitou se colocar nos braços de Jesus. Portanto, não desanimemos. Vamos olhar para Nossa Senhora. Deixe que ela nos conduza também. Deixe que o Fiat de Maria, o faça-se, seja também o seu. Aqui não tem só ninguém feliz na vocação. Tem gente aqui que está em dúvida, que está vivendo noites sombrias, que está vivendo muitas vezes o drama de saber se continua ou não. Quem sabe até já fazendo projeto para dizer assim: este ano eu não, passando de dezembro, eu não quero mais nada, eu não quero mais servir em nada, tá bom, chega, estou cansado. Fazer a experiência do profeta Jeremias, quando estava caminhando, que se sentiu cansado, e ali debaixo daquele pé de junípero, disse para Deus: chega, basta, quero ficar aqui, daqui eu não dou mais um passo. Eu não sirvo mais para isso, estou cansado. O cansaço faz parte. Mas todo cansaço significa que você pode respirar um pouco, não para ficar parado, mas para seguir em frente. Levante-se, profeta. Siga. Maria também diante do anjo, não sei como se fará isso, tenho dúvidas. Não tenha medo, Maria. Vá em frente. Conte com a graça do Espírito Santo. Ele está sobre ti. Por você mesmo, Maria, você não pode fazer nada. Mas se você se deixar guiar pelo Espírito Santo, você fará grandes coisas. Você pode estar prostrado numa cama. Você pode ressuscitar mortos lá. Você pode estar passando por todas as perseguições, mas sempre terá alguém que será salvo através do seu sim. Parabéns ao Padre José Carlos e à comunidade da área pastoral por ter escolhido esse tema. E eu espero que durante esses dias vocês possam realmente trabalhar bem a vocação. E deixe que essa vocação que está dentro de vocês, sobretudo vocês que assumem trabalhos, ministérios, serviços na igreja, deixe que o Espírito Santo ressuscite, tá? Que não sejam vocês a cantar nem a tocar, seja o Espírito Santo. Que não sejam vocês a ler a palavra de Deus na liturgia, mas seja o próprio Espírito Santo que faça com que essa palavra seja proclamada para o coração das pessoas. E para concluir essa homilia, lembra as palavras do início: nenhuma vocação é para si mesmo, senão para os outros. Lembre-se disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos, tem ladainha ou é as preces? As preces, ladainha ou prece? Ladainha.